Há 2 bilhões de anos, um meteorito gigante colidiu com a Terra, liberando energia suficiente para vaporizar rochas sólidas. Um cenário de devastação total. Seus efeitos foram sentidos por toda a África. Mas ao longo do tempo, a vida conquistou essas terras estéreis. E hoje a cratera foi totalmente esquecida. Esta paisagem antiga é um refúgio para as plantas e animais da cratera de Vredefort. África, horizontes selvagens. Cratera de Vredefort, a cratera da vida. Situada nas pradarias do platô interior da África Austral, está uma maravilha pouco conhecida. Com 300 quilômetros de largura e 10 quilômetros de profundidade, a cratera de Vredefort é um pedaço do passado. Forjada quando um enorme meteorito colidiu com a Terra, este foi um dos maiores impactos que já atingiu o nosso planeta. Acredita-se que a grande massa de rocha tivesse cerca de 10 quilômetros de diâmetro e estivesse viajando a 72 mil quilômetros por hora. Mas ao longo do tempo, as cicatrizes da cratera se curaram e a vida não só alcançou estas terras desoladas, mas também prosperou aqui. Agora, os sinais do impacto são visíveis apenas do espaço. No centro da colisão está o que é conhecido como a cratera de Vredefort. Montanhas de rocha antiga se erguem sobre ricas pradarias férteis, enquanto rios e lagos fornecem a água necessária para que a vida floresça. Hoje, as montanhas da cratera de Vredefort são a característica mais proeminente da paisagem. Cercadas por um oceano de vegetação, elas guardam pistas sobre o passado da cratera. Pedregulhos arredondados de granito encaixados em uma camada de obsidiana preta são o resultado das forças colossais exercidas durante o impacto. A liquefação da rocha. Estes afloramentos já foram uma enorme tela para alguns dos primeiros artistas do mundo. Gravuras antigas deixadas pelo povo San, que já se abrigou aqui, contam histórias de uma paisagem rica em vida. Acredita-se que a cratera de Vredefort possa ter desempenhado um papel importante na evolução humana. Alguns pensam que sem as enormes mudanças evolutivas causadas pelo impacto, nós não estaríamos aqui hoje. No entanto, a cratera está ligada ao nosso passado. Fomos atraídos a ela pelo abrigo, pela comida e pela busca por riqueza. Estes túneis foram escavados por garimpeiros décadas atrás.
Quando o meteoro chegou, ele fraturou as rochas abaixo da superfície da Terra e empurrou as reservas de ouro da África do Sul para as profundezas. Aqui, este metal precioso foi protegido da erosão, possibilitando que a África do Sul se tornasse o maior exportador de ouro do mundo. Abandonados depois de improdutivos, estes túneis agora oferecem abrigo. Morcegos rinolofos fizeram daqui o seu lar. Caçando em pleno voo, eles consomem insetos que perambulam pelo céu noturno. E eles não são os únicos a aproveitarem o refúgio dos túneis. Os sapos de caverna também se abrigam na escuridão. Aqui mesmo, na base das montanhas, a vida tem seu lugar garantido. A combinação única de paisagens e vegetação da cratera de Vredefort a torna um lugar especial para toda a vida selvagem. As pradarias dominam o planalto interior mais alto da África do Sul. É aqui que as montanhas de rocha antiga formam ilhas, ricas em espécies que não são normalmente encontradas nas planícies abertas. Mais acima da montanha, um par de chascos poliglotas estão cantando. Estes pássaros territoriais defendem trechos da encosta montanhosa. E este casal tem uma razão para serem tão protetores. Eles têm um par de recém-chegados. Seus filhotes recém ganharam sua primeira penugem e estão conhecendo a vida fora do ninho pela primeira vez. As montanhas fornecem abrigo para plantas e árvores, atraindo um novo grupo de animais. Dos besouros serra-pau aos kudos. Estes majestosos antílopes são folívoros, alimentando-se de árvores e arbustos. Raramente vistos nas pradarias abertas, eles foram atraídos para cá pela comida. E eles não são os únicos que vieram das planícies abaixo. Com mais de 5 metros de altura, girafas têm prioridade no dossel. O fato de conseguirem alcançar todos os níveis das árvores lhes dá uma vantagem importante quando os tempos estão difíceis. A vegetação da montanha fornece alimento para a maior e a menor das criaturas. Os besouros Amphimalon majali se alimentam movendo-se de flor em flor. Ao longo do caminho, eles transferem pólen, polinizando as plantas no processo. É um cenário vantajoso tanto para os besouros quanto para as flores. Mas estes besouros estão à procura de uma refeição maior. E por aqui, eles não precisam ir longe. As flores da protéia são famosas por seu doce e abundante néctar. E os besouros parecem concordar. Esta planta é mais do que apenas uma fonte de alimento para os insetos locais. Ela é parte de um relacionamento único. Crescendo dos ramos da protéia está a erva de passarinho parasita. Ela cresce direto do arbusto, tomando os nutrientes de que precisa de sua anfitriã. Mas a erva de passarinho é também uma planta hospedeira.
A lagarta da borboleta Heliophorus vive apenas nas folhas da erva de passarinho da Proteia, alimentando-se dela até que esteja pronta para começar a etapa seguinte de sua metamorfose. Ao longo das semanas seguintes, esta pequena lagarta se transformará em uma linda borboleta. E para ela, a erva de passarinho é tudo. Sem esta planta, ela não sobreviveria. A borboleta Heliophorus existe aqui na cratera de Vredefort devido a um conjunto específico de condições, que não teriam se dado caso o meteorito não tivesse atingido a Terra todos aqueles anos atrás. Mais de 100 mil espécies de borboletas agora vivem nestes 300 quilômetros quadrados. Mais do que o dobro do número encontrado em todo o Reino Unido. E elas não estão aqui só pelas plantas hospedeiras. Na seleção sexual, muitas borboletas recorrem a um comportamento comum entre alguns insetos. Os machos voam para o ponto mais alto da montanha e ocupam um trecho proeminente até que uma fêmea apareça. Quando ela aparece, os machos começam um cortejo empolgado. Voar até o topo das montanhas demonstra sua habilidade física. E assim, sua força como companheiro em potencial. Estas montanhas fornecem alimentos, abrigo e oportunidades para diversos animais perfeitamente adaptados a este ecossistema único. Cortando a cratera de Vredefort está um dos maiores rios da África do Sul. Como uma fonte vital de água, o rio Vaal faz seu caminho por mais de 1.000 quilômetros do país em sua jornada a oeste, em direção ao Oceano Atlântico. Sua rota flui diretamente sobre a cratera, sustentando habitats para uma diversidade de vida. Os ibis sagrados são madrugadores, tirando proveito de tudo que o rio tem a oferecer. O bando sonda a lama à procura de caranguejos, minhocas, sapos e qualquer outra coisa que eles possam encontrar. Mais tarde, eles irão para as pradarias para caçar. O rio é um ímã para aves de todos os tipos. De alvéolas a patos de pico amarelo. Um lagarto do Nilo aproveita o sol da manhã. Com 1 metro de comprimento, ele tem apenas metade do tamanho que terá. Como tem sangue frio, o réptil precisa aquecer seu sangue no calor do sol antes que possa começar a caçar. Uma vez recarregado, ele segue em busca de um café da manhã. Com predadores pela área, este tecelão de sobrancelha branca não está de brincadeira. Ele está construindo seu ninho no alto dos galhos de uma árvore.
Em uma terra coberta de grama, materiais não devem faltar. Mas este tecelão só usa o melhor, pois usará sua casa recém-construída para atrair uma companheira. Duas entradas permitem que o tecelão faça uma fuga rápida caso um predador encontre o seu ninho. No entanto, uma vez que tenha encontrado uma companheira, ela colocará seus ovos. E ele terá que selar a porta de trás para a proteção de todos. Um cardeal tecelão vermelho macho também está se exibindo. Mas ele não depende das suas habilidades de construção. Durante a época de reprodução, suas penas se transformam em um vermelho brilhante para atrair as fêmeas. Se ele for bem-sucedido, ele acasalará com até 8 parceiras em uma temporada. Ao longo do dia, muitas outras espécies são atraídas até a água. Mas nem todas estão interessadas na água em si. As donzelinhas usam poças estagnadas para acasalar. O macho usa partes especiais em sua cauda para se fixar à fêmea, muitas vezes por mais de 1 hora. Estes ganchos se encaixam em depressões atrás da cabeça da fêmea, segurando firme. Cada espécie tem um conjunto único de chave e fechadura. Mesmo depois de terem acasalado, o papel do macho ainda não acabou. A fêmea começa a colocar seus ovos e o macho se mantém firme na sua posição. Se ele sair, outros machos removerão seu esperma e acasalarão com ela. Então ele permanece com sua parceira até que ela termine seu trabalho. Estas águas sustentam muitas formas de vida. A garça gigante é a maior espécie de garça e precisa de muita comida. Apesar disso, elas são caçadoras seletivas, gastando até 75% do seu tempo completamente paradas, esperando que uma presa do tamanho certo cruze o seu caminho. Sob o quente sol africano, os pássaros não conseguem suar para se resfriarem. Para resolver este problema, elas utilizam uma técnica chamada de polipneia, a mesma usada pelos cães. Estas aves têm uma bolsa localizada em suas gargantas ricamente irrigada por sangue, e quando passam o ar rapidamente por ela, conseguem resfriar seus corpos. O rio Vaal é uma característica essencial da paisagem da cratera de Vredefort, fornecendo a água que é tão vital para todas as formas de vida. A partir daqui, ele flui para o oeste em sua longa e solitária jornada até o mar, cortando as pradarias do Alto Veld. Nos meses de verão, as pastagens nos arredores da cratera de Vredefort ganham vida. As chuvas chegam e há vida nova por toda a parte.
As planícies abertas que permaneceram dormentes durante todo o inverno frio e seco se recuperaram, e os animais estão com suas energias renovadas. À primeira vista, essas pradarias podem parecer planas e uniformes. Mas elas abrigam uma variedade única de vida. Um macho de viúva rabilonga está à procura de uma companheira. Arrastando sua enorme cauda, ele está se exibindo com uma demonstração de força. Os machos são territoriais e se empoleiram em plantas proeminentes para anunciar a sua presença. Antes de levantarem voo para sua performance aérea. Suas penas da cauda podem medir até meio metro de comprimento e se arrastam atrás deles conforme patrulham seu território. Embora sua cauda seja bastante pesada, seus esforços serão recompensados. Se for bem-sucedido, ele se acasalará com até 5 fêmeas durante a temporada. Estas pradarias abrigam o estranho e também o maravilhoso. Rinoceronte branco é o maior ruminante do planeta e o maior animal a sobreviver com apenas capim. As pequenas, ricas e doces folhas do verão são uma iguaria bem-vinda. Por todas as planícies, os animais estão tirando o máximo de proveito desta explosão de vida. Os pássaros secretários usam suas pernas como armas, pisoteando até a morte presas de espécies maiores, incluindo cobras venenosas. E este par está mais ocupado do que de costume. Com 2 bocas famintas para alimentar, eles têm muito trabalho pela frente. Uma família de esquilos terrestres mantém um olho atento nos pássaros secretários. Seus filhotes podem ser alvos para os predadores. Felizmente para os bebês, sua chegada coincide com a explosão de vida nova. Para mãe e bebê rinoceronte, as pradarias representam pouco perigo. Na natureza, rinocerontes adultos são praticamente invencíveis. Eles têm chifres afiados e uma espessa pele brindada que é dura demais e grossa demais para a maioria dos predadores. Mas os filhotes são mais vulneráveis, então as mães os mantêm por perto até que estejam grandes o suficiente para se defenderem sozinhos. Para espécies menores, os espaços abertos das pastagens são um problema. Aqui estão expostos a predadores. Os esquilos terrestres se adaptaram aos perigos das pradarias, construindo suas tocas sob o solo. Mas quando não há predadores por perto, eles vêm para a superfície.
Sendo animais extremamente sociáveis, eles vivem em grandes grupos de até 19 membros. Como resultado, a socialização é uma atividade diária bastante importante. Os machos vivem separadamente e só se encontrarão com o grupo quando as fêmeas estiverem prontas para acasalar. Durante o resto do tempo, as fêmeas dominantes vivem juntas com seus filhotes e até 9 jovens. Quando a comida é abundante e não há predadores por perto, a vida familiar é relaxada. Um outro habitante intrigante escolheu a vida sob o solo dessas planícies verdejantes. Um lagarto espinhoso, conhecido localmente como Sunkeyser. Viver dentro de tocas é o que os torna incomuns. Eles são os únicos lagartos da família Cordelidae a fazê-lo. Todas as outras espécies vivem dentro de ou sobre rochas. Mas aqui nas pradarias abertas, lares de pedra apropriados não são comuns. Então, se um predador ataca, ele mergulha na terra. Perto dali, um falcão de pés vermelhos oriental está na caça. Mas parte da vida nos prados consiste em saber o que é uma ameaça e o que não é. E este falcão subsiste quase que inteiramente de besouros, gafanhotos e outros insetos menores. Eles prosperam nestes campos, o que significa que o alimento é abundante e a competição por recursos mínima. Por isso, estes falcões existem aqui em densidades notavelmente elevadas. Para o casal de secretários, a vida é mais difícil. Eles precisam de presas maiores em quantidade bem maior. Os filhotes estão cada vez mais famintos. Mas ainda levará mais 2 meses para que eles se aventurem nas pradarias por conta própria e a vida retorne ao normal. Para todos os animais, encontrar comida é uma parte essencial da vida. Um grupo desenvolveu uma maneira original de conseguir seus nutrientes diários. Depois da chuva, borboletas se reúnem em torno de poças no chão. Depois que elas bebem sua porção, algo surpreendente acontece. Elas começam a excretar líquido. Este método permite que as borboletas filtrem a água, absorvendo os nutrientes importantes sem terem que armazenar todo o fluido. Diversos insetos obtêm a umidade e os alimentos de que precisam desta maneira. Onde há muitas borboletas, há muitas lagartas. E desde seu primeiro dia de vida, elas estão sob ameaça. Para compensar, as lagartas desenvolveram muitas estratégias para evitarem que sejam comidas. Algumas se escondem, enquanto outras se defendem. Elas se cobrem de longos pelos fibrosos que causam uma queimadura desagradável a qualquer coisa que as perturbe. Outros dependem de suas plantas hospedeiras para a proteção. A Biblilítea se alimenta de urtigas que dissuadem predadores. Mas as borboletas monarcas levaram a guerra tóxica a um novo patamar.
Durante a metamorfose, suas lagartas retêm em seu tecido corporal as toxinas de sua planta hospedeira. E as borboletas adultas emergem tão intragáveis quanto as lagartas. Esta estratégia tem sido tão bem sucedida para as monarcas que outras borboletas a têm imitado. Apesar de não serem venenosas por si só, os predadores as evitam, acreditando que são. Por toda a natureza, a dinâmica de predador-presa é o que impulsiona a evolução. Uma família de suricatos está à espreita. Os suricatos vivem em grupos familiares muito próximos, compostos por uma fêmea dominante e seu parceiro, e muitas gerações de descendentes. Em tempos de abundância, estes grupos podem chegar a até 30 membros. Quanto maior a família, mais olhos para detectar predadores. Ao primeiro sinal de perigo, eles desaparecem na segurança de sua toca. Mas, ocasionalmente, eles decidem lutar. Mesmo que o avestruz imponente não represente qualquer tipo de ameaça. Pelas pradarias da cratera de Vredefort, alguns pântanos e lagos secos se destacam. A permanente disponibilidade de água atrai animais de todo lado. Onde há água, há sempre vida. As rãs de unhas africanas se alimentam de insetos na superfície. Com bolsões de vida espalhados por toda a cratera, em suas montanhas, rios e pântanos, é nas pradarias que os animais se reúnem em maiores números. As planícies são o lar dos ruminantes. Gnus de cauda branca vivem em rebanhos mistos de fêmeas e jovens que se movem entre os territórios dos machos adultos. Durante a época de acasalamento, machos encurralam fêmeas em seu território formando haréns. E cada um deles defenderá o seu direito de acasalar com todas elas. Mas eles têm um enorme trabalho em mãos para mantê-las sob controle. Os gnus de cauda branca quase foram extintos durante o século XIX. Somente entre 1870 e 71, as peles de quase 500 mil de gnus de cauda branca, ponteboques e zebras foram exportadas do porto costeiro de Durban. Quando não eram amplamente caçadas, estas 3 espécies dominavam os prados da África do Sul, junto com a cabra de leque, movendo-se em rebanhos de milhares de indivíduos. Hoje, elas só existem em bolsões isolados que são separados por quilômetros e quilômetros de terras agrícolas. Apesar da abundância aparente de alimento, uma grande parte de grama alta é fibrosa demais e de pouco valor nutritivo. Os animais que vivem destas plantas desenvolveram uma série de maneiras para lidar com esta forragem de baixa qualidade. Bonteboques são ruminantes puros. Eles comem seletivamente, consumindo apenas plantas que lhes proporcionam os nutrientes de que necessitam. A cabra de leque complementa sua dieta de grama com diversas ervas e arbustos para sobreviver.
E outro herbívoro engenhoso é o búfalo. Eles são predominantemente ruminantes, comendo uma grande variedade de gramíneas. Os búfalos mastigam, engolem, regurgitam e continuam a mastigar a fim de quebrar o alto teor de celulose de seus alimentos, garantindo que eles tirem o máximo de proveito de sua refeição. Zebras e gnus muitas vezes são vistos juntos porque há pouca competição entre eles. As zebras desenvolveram um sistema digestivo que é adaptado para extrair nutrientes e proteínas de gramíneas fibrosas. Elas muitas vezes abrem caminho para as gramas mais curtas e mais doces que se escondem no chão do pasto e que são preferidas pelos gnus. Nestas pradarias, cada espécie encontrou um nicho para si mesma, permitindo que todas coexistam felizes lado a lado. Mas essa relação nem sempre é pacífica. Dois machos de girafa estão disputando o direito de governar. Suas duras cabeças ossudas podem causar sérios danos. As lutas podem continuar por horas antes que um vencedor seja finalmente definido. Uma desvantagem enfrentada por todos os animais nas pradarias abertas é que não há onde se esconder. Viver lado a lado beneficia algumas espécies que ganham segurança em números. Mas eles foram feitos para a velocidade. Em grandes espaços abertos como este, sua reação imediata quando assustados é correr. Mas há muito tempo os predadores desapareceram da cratera. E é apenas um instinto evolucionário que os impulsiona a fugir. Esta estratégia é o oposto da utilizada pelos búfalos. Búfalos foram feitos para a força. Se ameaçado, o rebanho raramente corre. Ambos, machos e fêmeas, têm chifres formidáveis. Enquanto as fêmeas usam os seus predominantemente para proteção. Os machos usam os deles em lutas para estabelecer domínio dentro do rebanho. Que são estritamente hierárquicos, sendo que os indivíduos dominantes ganham o direito de ocupar uma posição ao centro do grupo. Os machos inferiores ficam nas laterais, onde estão mais expostos a ameaças. Para qualquer destes animais, uma vida solitária é cheia de perigos.
As pradarias abrigam muitos gigantes, incluindo o maior antílope do mundo, o elande. Disputas pelo domínio aqui são geralmente resolvidas sem lutas. O status é determinado por uma série de sinais visuais claros, incluindo o tamanho da barbela, a pele carnuda que eles têm abaixo da garganta. Os machos adultos também enfrentam a área peluda de suas testas na terra e na urina, transformando-a em uma mal cheirosa massa endurecida. Este forte odor é associado à força e à dominância. Como muitos dos animais nas planícies, os elandes não perderam seu instinto de fuga. Eles buscarão segurança, mas ao contrário do antílope menor, eles não evoluíram para a velocidade. Em vez disso, eles se viram para proteger seu território contra possível ameaça, se agrupando em torno dos jovens para protegê-los. Defender a família é uma preocupação diária para muitos dos habitantes da região. Um macho caama estabelece territórios para proteger suas fêmeas e sua prole. Uma visão excelente os ajuda a identificar intrusos e predadores potenciais. Os rebanhos são rigidamente organizados. As fêmeas estabelecem uma hierarquia de dominância e os jovens permanecem com suas mães por até 2 anos e meio. O vasto número de ruminantes atrai um número ainda maior de insetos, que crescem ainda mais durante a estação chuvosa. Até os mais fortes sofrem. As zebras usam suas longas caudas para espantá-los. Mas elas também têm outra vantagem engenhosa: suas famosas listras. Moscas que sugam sangue localizam seus hospedeiros visualmente e são atraídas por grandes áreas de uma mesma cor. As listras da zebra tornam mais difícil que ela seja identificada e, como resultado, elas sofrem menos com as picadas. Moscas não são os únicos sugadores de sangue por aqui. Os carrapatos também prosperam. Sem a vantagem das asas, eles ficam nas extremidades das gramíneas esperando que um hospedeiro passe para que subam a bordo assim que tiverem a chance. Em uma delicada corrida armamentista, os animais que vivem nestas pradarias são relativamente imunes a doenças espalhadas por esses parasitas. Um desses hospedeiros são os babuínos. Estes primatas têm 2 vantagens quando se trata de controle de parasitas: cooperação e polegares opositores. Ambos são essenciais para a catação, uma maneira importante de manter a coesão social, mas que também ajuda a se livrar de carrapatos. Milhões de anos atrás, outro primata ligeiramente mais sofisticado desceu das árvores e caminhou pelas pradarias da África Austral. Atraído talvez pelos amplos espaços abertos que seriam perfeitos para caçar e para reivindicar como novos territórios. As terras que cobrem a cratera de Vredefort contêm uma quantidade fascinante de animais grandes e pequenos.
não é um mundo uniforme, mas sim de detalhes intrincados e exceções únicas. De pequenas lagartas a poderosos rios, a vida ocorre em abundância. Um lembrete de que cada espécie sobrevive em uma trama de tempo e espaço que se estende desde o início.